A cápsula está no convés do navio. A tripulação está em Houston, sendo examinada pelos médicos. E dentro do Vehicle Assembly Building, no Kennedy Space Center, outro foguete já está sendo montado. A NASA não está comemorando, não pode se dar ao luxo disso. Porque o que vem depois da Artemis II é tão ambicioso, tão tecnicamente exigente e tão comprimido em seu cronograma que a agência está essencialmente pedindo a si mesma para fazer em 15 meses o que levou uma década para preparar. E cada elo dessa corrente tem que aguentar. Se um ceder, tudo cede. Isso é o que acontece nos próximos 2 anos. E por que pode dar muito errado? Antes de falar sobre o futuro, há uma coisa que precisa ser dita com clareza sobre o passado. O escudo térmico voltou com divots. Novamente, rachaduras, sinais de ablação irregular. A mesma família de problemas que assustou os engenheiros depois da Artemis I. O gerente do programa Orion, Howard Drew, confirmou na coletiva de imprensa após a ameriçagem: o escudo voltou com danos. Mergulhadores estavam na água em minutos fotografando os danos. Aeronaves rastrearam o reingresso da cápsula em tempo real, capturando dados térmicos. A NASA sabia que isso ia acontecer. Voou a missão de qualquer forma porque acreditava que a estrutura subjacente ia aguentar. E aguentou. Mas o problema do escudo não está resolvido, está sendo estudado. A questão que a NASA enfrenta agora é se os dados do reingresso da sexta-feira combinados com os dados da Artemis dão confiança suficiente para certificar o novo design sem outro teste não tripulado. A resposta a essa pergunta define todo o cronograma que vem depois. Se precisar de outro teste não tripulado, a Artemis 3 atrasa. Se a Artemis 3 atrasa, a Artemis 4 atrasa. Se a Artemis 4 atrasa, a China chega primeiro. A equação é essa simples e essa complicada ao mesmo tempo. Por anos, a Artemis 3 era para ser a grande missão. O momento em que humanos pousar na Lua pela primeira vez desde que Gene Cernan subiu de volta ao seu módulo lunar em dezembro de 1972. 2 astronautas desceriam ao polo sul lunar a bordo do sistema de pouso humano Starship da SpaceX. Era para ser a missão de 30 dias mais complexa já tentada. Esse plano acabou. Em janeiro de 2026, a NASA atrasou oficialmente a Artemis 3 para 2028 no mínimo. Então, 5 semanas depois, o administrador da NASA, Jared Isaacman, virou o script completamente. A Artemis 3 foi antecipada para meados de 2027, mas não vai à Lua, nem perto. Em vez disso, a Artemis 3 vai lançar uma tripulação de 4 pessoas em órbita terrestre baixa e tentar algo que nunca foi feito com esses veículos. A tripulação vai encontrar e atracar com os módulos de pouso lunar comerciais. O Starship HL, esse da SpaceX, e o Blue Seal Moon da Blue Origin, que terão sido lançados separadamente em seus próprios foguetes. Os astronautas vão entrar fisicamente nos módulos, testar sistemas de propulsão, avaliar suporte de vida, verificar comunicações e, pela primeira vez, experimentar os novos trajes espaciais da Axiom, que os futuros caminhantes lunares vão usar na superfície. A analogia que a NASA usa é a Apollo 9. Em março de 1969, os astronautas James McDivitt e Rusty Schweickart voaram o módulo lunar em órbita terrestre pela primeira vez, testando a conexão e a separação e o traje que pisaria na Lua 4 meses depois. A Apollo 9 nunca recebe a glória que a Apollo 11 recebe. Ninguém se lembra dela como a dramática. Mas sem ela, a Apollo 11 não acontece. A Artemis 3 é essa missão. Não vai ser glamourosa. Não vai quebrar recordes de distância. Talvez não trende nas redes sociais por mais de um dia. Mas é a missão que torna tudo o mais possível. O desafio da SpaceX é assombroso. O Starship HL, esse precisa chegar à órbita e então ser reabastecido por pelo menos 14 voos separados de naves-tanque a partir de um depósito de propelente pré-posicionado que a SpaceX também precisa construir e encher. Cada voo de tanque usa outro Starship. A logística de colocar tanto metano líquido e oxigênio líquido em órbita, transferi-lo entre veículos que nunca fizeram uma transferência orbital de combustível,
com sistemas certificados para a tripulação, e então impulsionar o módulo totalmente carregado para encontrar a Orion, tudo dentro de uma janela de lançamento estreita. É um problema de engenharia que teria parecido impossível há 10 anos. Pode ainda ser. A Blue Origin tem uma abordagem diferente com o Blue Moon, menor e mais convencional em alguns aspectos, mas também nunca voou com humanos a bordo. Ambas as empresas precisam completar demonstrações de pouso lunar não tripulado antes de a NASA permitir tripulação dentro. Um relatório de março do escritório do inspetor-geral da NASA observou que essas demonstrações não serão totalmente representativas dos veículos tripulados, o que significa que a primeira vez que esses módulos carregarem astronautas em sua configuração final pode ser a missão real. A primeira vez, com tripulação, no espaço. Se nenhuma das empresas estiver pronta a tempo, a NASA tem um problema. A Artemis 3 sem um módulo de pouso não é a Artemis 3. É apenas mais um voo da Orion. Assumindo que os testes dos módulos funcionem, tudo muda para Artemis 4. Início de 2028. O primeiro pouso lunar tripulado em 56 anos. E o local de pouso será o Polo Sul da Lua, uma região que nenhum humano e muito poucos robôs já visitaram. O Polo Sul não se parece em nada com as planícies equatoriais planas, onde os astronautas da Apollo saltitavam sob luz solar constante. O Polo Sul é um lugar de sombras permanentes, onde os fundos de certas crateras não veem luz solar há bilhões de anos. As temperaturas nessas sombras caem para menos 230 graus Celsius. E aprisionado naquele frio, de acordo com dados orbitais de instrumentos como o Lunar Reconnaissance Orbiter, há gelo de água, possivelmente muita. Se você pudesse estar na borda de uma dessas crateras permanentemente sombreadas e olhar para baixo, você não veria nada. Escuridão absoluta, sem atmosfera para dispersar a luz, nenhum brilho refletido. Apenas um vazio esculpido na superfície da Lua, frio o suficiente para congelar dióxido de carbono em sólido, segurando gelo que pode ter sido entregue por cometas bilhões de anos antes de a vida existir na Terra. Esse gelo é a razão pela qual a NASA escolheu o Polo Sul. Água significa água potável para os astronautas, significa oxigênio para respirar. E quando você divide a água em hidrogênio e oxigênio, significa combustível de foguete. O Polo Sul não é apenas um destino científico, é um poço de gasolina para tudo que vem depois. E antes que a poeira do local de pouso da Artemis 4 se assentar, a NASA quer voltar novamente. A Artemis 5 está prevista para o final de 2028, apenas meses depois da Artemis 4. É aqui que a linguagem muda. A NASA para de falar em missões e começa a falar em base. A Artemis 5 será o segundo pouso tripulado. 2 astronautas descerão ao Polo Sul a bordo do Blue Moon da Blue Origin. Eles vão dirigir. Pela primeira vez desde a Apollo 17, astronautas terão um rover, um novo veículo de terreno lunar projetado para o ambiente do Polo Sul, pré-posicionado na superfície por uma entrega de carga anterior. Mas o verdadeiro propósito da Artemis 5 é construção. Essa missão é quando a NASA espera começar a construir fisicamente a infraestrutura para um posto avançado lunar permanente. Sistemas de geração de energia, arrays de comunicação e plataformas de mobilidade entregues à superfície por módulos de carga robóticos. O administrador Isaac Mann chamou isso de fase 1 de um plano de 3 etapas. Fase 1, construir, testar, aprender. Fase 2, adicionar infraestrutura semi-habitável. Fase 3, presença sustentada. Tripulações se revezando numa base funcional a cada 6 meses, vivendo e trabalhando na Lua por semanas ou meses de cada vez. A meta da NASA para ter habitação humana contínua é 2032. Mas há uma ameaça que não é técnica, que não pode ser resolvida com mais engenharia ou mais testes. É o orçamento. O foguete SLS custa aproximadamente 4 bilhões de dólares por lançamento. Em maio de 2025, a proposta de orçamento da administração Trump pediu o cancelamento do SLS e da Orion após a Artemis 3. Por alguns meses, todo o futuro do programa, além de 3 voos, estava em questão. Então, em 4 de julho de 2025,
o One Big Beautiful Bill Act foi assinado em lei. E enterrado nessa legislação, havia financiamento para manter o SLS e a Orion voando além da Artemis 3. O foguete sobreviveu, mas o episódio revelou quão fino é o gelo político sob um programa tão caro. Cada ciclo eleitoral, cada luta orçamentária, cada mudança de prioridades na Casa Branca é um potencial evento de extinção para a Artemis. O programa sobreviveu ao governo Biden, sobreviveu ao primeiro governo Trump, sobreviveu a um segundo governo Trump. Mas não existe garantia de que sobreviverá ao próximo. E há outro fator que não pode ser ignorado: a China. O programa lunar da China está se movendo rápido. Já pousaram robôs no lado oculto da Lua, algo que nenhum outro país fez. Retornaram amostras da superfície lunar. A meta declarada é um pouso lunar tripulado até 2030 com seus próprios planos para uma base permanente. O cronograma da NASA, se mantiver, colocaria botas americanas na Lua 2 anos antes de a China chegar lá. Se escorregar, essa margem desaparece. E nada disso é garantido. O escudo precisa funcionar com a nova formulação. Os módulos precisam voar. A SpaceX precisa resolver o reabastecimento orbital numa escala que ninguém tentou. 14 voos de tanque, um depósito que ainda não existe. A Blue Origin precisa entregar um veículo que nunca saiu do chão. Os trajes da Axiom precisam funcionar em condições que não podem ser totalmente replicadas na Terra. O Congresso precisa continuar financiando um programa que custa bilhões por ano. E tudo isso precisa acontecer num cronograma que assume que quase nada vai dar muito errado. Mas aqui estamos 2 dias depois do ameriçagem, e o quadro está mais claro do que estava há anos. A Artemis 2 provou que a Orion pode manter 4 humanos vivos no espaço profundo por 10 dias. Provou que o escudo térmico, imperfeito como é, pode trazê-los de volta da velocidade lunar. Provou que o Space Launch System pode colocar tripulação numa trajetória para a Lua e trazê-los de volta. A pergunta não é mais se podemos voltar à Lua. Acabamos de provar que podemos, a pergunta agora é se podemos ficar. E temos 15 meses para começar a descobrir. Se este vídeo mudou a forma como você vê o que vem depois da Artemis 2, compartilhe com alguém. Inscreva-se para um novo vídeo toda semana. Até a próxima!